Chegou minha tela aí para vocês? Chegou. Beleza. Vamos lá, pessoal. Boa tarde. Vou falar rapidinho aqui, já que por insistência de vocês, da classe Foldable. E na aula que vem a gente fala sobre o Traversable. O Traversable é interessante. Os dois são interessantes. Esse daqui nem não é tão interessante assim. Tem alguns detalhezinhos, tem umas coisas meio surpreendentes. Mas o Traversable talvez seja mais legal. Uma coisa que a gente falou de duas coisas aí no passado. Deixa eu voltar ligeiramente, tá? Enquanto isso, deixa eu abrir aqui um terminal. Esse tamanho de fonte tá bom, acho, né? Aqui tá. Tá, sim. Deve funcionar. Esse Otto normalmente é o que fica mais pixelado, né, Otto? Deixei para ele falar. Mas aqui tá tranquilo. Mas vamos lá. A gente viu duas coisas no passado aqui, mas ficou meio que uma informação, vamos chamar assim, uma característica em comum entre elas, tá? Uma relação entre elas, ficou no ar e quero explicitar um pouco mais dela. A primeira é a ideia do monoide. Lá atrás, em algum momento, a gente falou do monoide, tem inclusive uma classe, né, em Haskell que captura aquela ideia. E o que era o monoide? Era a ideia de eu ter um conjunto de elementos, que aqui é representado pelos tipos, tá? O tipo tem algumas características em comum com essa ideia de conjunto, ok? Então, ter um conjunto de elementos, tá? E para formar essa ideia do monoide, eu construo alguma... deixa eu melhorar aqui minha fala para não ficar muito confuso. A ideia é juntar a esse conjunto de elementos, tá? Algum tipo de operação ou algum tipo de propriedade entre esses elementos e essa operação que a gente vai definir. Tá? Uma operação, normalmente uma função. Tá? A ideia do monoide é eu ter duas adições, né? Duas estruturas adicionais nessa ideia do conjunto. Tá? Eu ter, primeiro, uma operação binária associativa, que aqui em Haskell, tá? A gente chama de mapend, simplesmente mappend, né? O append do monoide, um nome histórico aí, já vem de longa data. E junto desse cara aqui, do mapend, a ideia é que a gente tenha um elemento... desculpa. O que é esse mapend que tem que fazer, né? É uma operação binária associativa que recebe como entradas. Binária quer dizer que ele recebe duas entradas do conjunto que eu estou trabalhando, no caso aqui, ó, do meu tipo Azinho, e ele produz um outro elemento também desse tipo Azinho. E essa é a ideia de que a operação é fechada. Tá? Binária porque ele pega dois elementos de um conjunto para operar, são as duas entradas da função, as duas entradas dessa operação, e a saída dela é um outro elemento do mesmo conjunto original de onde eu peguei as entradas. Tá? E essa segunda propriedade a gente vai dizer que é por isso que a gente vai dizer que essa operação é fechada. Tá? A assinatura aqui fica razoavelmente simples, né? É uma função de Azinho para Azinho, produz um Azinho, tá? Qualquer que seja o Azinho, tá? O Azinho, no meu caso aqui, é o monoide que a gente estiver trabalhando, ok? E essa operação aqui, mapend, ela precisa ser uma operação associativa, tá? Então, se eu fizer alguma coisa do tipo, né? Assim, com essa cara aqui, sei lá, 1 mais 2 mais 3, vai dar 6. E se eu inverter a ordem que eu estou fazendo a conta, eu tenho que chegar no mesmo lugar. Essa que é a ideia de associatividade. Tá? Não importa a ordem com que eu vou avaliando os parênteses, né? A ordem de precedência dessa coisa. Tá? A segunda propriedade que a gente quer, tá? Para essa estrutura aqui é um elemento desse conjunto Azinho, que a gente chama aqui de mempty, ou um elemento unidade, tá? De tal forma que, quando eu combinar um elemento qualquer do conjunto Azinho, usando a operação do monoide, tá? O mapend aqui no caso, e eu combinar com esse elemento aqui, tá? Que é um elemento particular lá do conjunto,
a ideia de que essa operação não faça nada, né? É aquela ideia de fazer 1 mais 0. O 0 é o MEMPT do monoide que é formado pelo conjunto dos números inteiros com a operação de soma. Tá? Então é a ideia de que, ó, beleza, se eu somar alguma coisa com 0, não sai, entre aspas, não sai do lugar. Tá? É um elemento neutro, vamos colocar assim. Tá? Então a gente viu isso aqui atrás e tem vários monóides. Tá? É essa estrutura bastante comum e bastante útil. Tá? Então isso aí a gente viu ali atrás. Tá? Outros exemplos de monoide, né? Strings são monóides, tá? Onde a operação binária fechada associativa é a operação de concatenar duas strings. Tá? Repare que aqui a gente não está exigindo comutatividade. Tá? Eu não estou exigindo comutatividade. Alguns monóides são comutativos. Por exemplo, esse monóide que é soma de números inteiros. Tá? Se eu fizer 1 mais 2, é igual a 2 mais 1. A ordem com que eu executo, a ordem com que isso entra na função não importa. Tá? Tem outros monóides, por exemplo, esse aí de concatenação de strings, tá? Que a ordem importa. Então, se eu fizer aqui uma string concatenada com uma segunda string e mudar a ordem, o resultado muda. Tá? E repare, a gente não está exigindo comutatividade. Eu não estou exigindo que eu possa trocar de posição ali os operandos da minha função. Tá? Se a sua estrutura tiver essa característica, você ganha um pouco mais de poder de análise, mas a gente não está exigindo essa propriedade aqui, tá? Para o monóide não exige isso. Beleza, então essa é a ideia do monóide, tá? Alguns tipos, isso aqui é importante também, alguns tipos podem ter mais de um monóide possível, tá? Por exemplo, o conjunto dos números inteiros, eu posso definir um monóide a partir da operação de soma, e o elemento neutro é o 0. E eu posso definir um monóide usando um outro monóide, tá? Uma outra coisa, usando como operação a operação de multiplicação e o elemento neutro é 1, tá? As duas definições satisfazem os requisitos que a gente precisa do monóide. São dois, mas perceba, tá? São dois monóides diferentes, porque a ideia do monóide é o conjunto mais... eu vou chamar assim, né? Essa é a operação, essa diamantezinha aqui é essa operação do mapend aí, mais um MEMPT, tá? Mais um elemento neutro. Se eu mudar qualquer um desses caras aí, e aí repare, o diamantezinho ele vai ter uma interpretação que depende de qual é o conjunto e qual é o elemento neutro que eu estou selecionando, tá? Pode ser mais, pode ser multiplicação, pode ser a concatenação, tem várias possibilidades. Mas se eu mudar qualquer um desses caras aqui, eu mudo meu monóide, tá? Então, o monóide, lembrando, é isso aqui, é a combinação dessas três coisas, tá? Um conjunto de onde pego elementos, uma operação binária associativa fechada e um elemento neutro, ok? Então, a gente pode ir definindo vários monóides, tá? Tem alguns que são razoavelmente interessantes. Por exemplo, assim, tem um pacote aí, que é o data.monoid, tá? Que ele traz a definição de vários desses monóides aí que são interessantes. Deixa eu abrir aqui a documentação. Aqui, data.monoid, vocês só estão vendo o terminal, né? Vou mudar aqui. Tela. Agora vocês devem ver aí, tá? Nesse pacote aqui, data.monoid, ele define várias instâncias possíveis, tá? Por exemplo, esse tipo dual aqui, tá? Aliás, perdão, não é isso que eu quero. Aqui um pouco mais para frente. Aqui, ó, por exemplo, tá? Esse tipo all, tá? Vai ser um tipo de monóide construído a partir dos booleans, tá? A partir do booleano, ok? E esse monóide dele aqui, tá? A operação binária dele é a operação de E, ok? E aí ele começa a ter uma cara muito, muito curiosa, tá? Porque eu consigo fazer coisas do tipo assim, verifica para mim se todos esses caras aqui, eles são verdadeiros,
né? É a operação de E, tá? Eu posso usar a operação de OU. Assim como ali nos números inteiros eu podia ter usado a soma e a multiplicação, aqui nos booleanos eu posso fazer duas coisas distintas também, tá? Usando duas operações distintas. Então tem um outro tipo, que chama N, diga. Eu quero saber qual é a vantagem de usar isso aí, usar, por exemplo, o all, que é monoide, ao invés de usar um fold. Calma, não cheguei no fold ainda. A vantagem aparece porque o fold implica a existência de um monoide. Só existe o fold quando eu consigo definir um monoide. Eu não vou fazer a prova disso aqui, mas uma coisa implica a outra. Porque aquele caso lá que você falou do operador E, dá para fazer um fold, né? Daquilo lá. Isso, mas a ideia é que se eu consigo definir um monoide, então eu vou conseguir definir essa operação de fold. Ok. E a recíproca também é verdadeira. Se eu tiver um tipo aí, e eu conseguir definir uma operação de fold, tá? Para esse tipo, para essa estrutura, implica que eu vou conseguir definir um monoide para aquela estrutura também. Tem alguma vantagem em alguma das abordagens ou é a mesma coisa? Não é exatamente vantagem uma em relação a outra, mas a gente usa desse fato nessa classe foldable para poder generalizar essa ideia do fold em outras operações também. E aí tem várias operações que são super genéricas, tá? Inclusive delas que a gente usa toda hora, que funcionam para qualquer estrutura foldable dessa. É isso que eu vou chegar lá. Então, exato. E elas eu só consigo definir elas porque tem essa existência desse monoide, entendeu? Então, exato. Porque eu tava pensando nisso por causa da silhueta, né, do negócio lá. Quando a gente for fazer a silhueta, é tipo um fold, não é? Tipo a full fold no negócio. É tipo um fold, não sei dizer. Porque o que você vai fazer é tipo um fold, só que vai ser um fold não de um booleano, mas entre duas imagens, né? Então, vai ser entre duas. Não, mas são entre imagens binárias, né? Uhum. Entre existe e não existe. Isso. Exato. Então, quando eu fizer. Para eu descobrir. A função que aplica a sombra é um fold. Na minha cabeça também é. Só tem que ir lá e descobrir como é que escreve isso. Exato. Exato, tem essa parte. Lá, você viu aquele dia que a gente ficou várias horas lá mexendo, provavelmente vai ter uma versão inicial meio ingênua, né? Meio naive. E aí depois a gente vai descobrindo os padrões ali dentro. Muito provavelmente isso vai acontecer. Então, Otto, você saiu na hora que a gente estava comentando, mas eu estava perguntando isso pro Edil, porque eu imagino que a silhueta que a gente vai fazer, né, aplicar a luz na point cloud, vai ser fazer um fold. E aí o Edil falou que também pensa assim. E eu não penso só isso, tá? Eu imagino que a ponte cloud de vocês, tipo assim, o problema lá de vocês, vocês vão definir uma árvore binária e vai ter um fold em cima dessa árvore para ir definindo as projeções, a coisa toda. Então acho que o negócio vai ficar super elegante. Mas ok, continuemos. Tudo bem. Então, por exemplo, aqui, ó, o que está definido aqui, tá? Há vários tipos que implementam esses monóides, tá? Então, por exemplo, aqui, se eu fizer aqui sei lá, x1 é um all de, sei lá, tem que ser um booleano, né? E eu boto um true lá dentro, um x2 é um all de true, vamos fazer assim, todo mundo true, all true. Meu terminal tá aparecendo aí para vocês, né? Acho que tá visível, né? Tá sim. Beleza. Isso daqui vai permitir a gente fazer coisas do tipo x1 combinado com o x2. Beleza? E a operação que combina esses dois caras aqui, nesse caso aqui do all, é a operação de E, certo? E esse nome não é meio que à toa, porque se eu fizer combinar vários desses caras, e aí repare que eu não preciso de parênteses aqui, né? Tá? Porque essa operação é associativa. Tudo bem? Em particular aqui. Essa daqui em particular ainda tem a vantagem que ela é comutativa, né? Se eu mexer a ordem lá, não vai ter problema, tá? Mas nem estamos usando essa comutatividade. O que esse monode está me dando? O que essa estrutura all está me dando? Ele está me falando o seguinte, cara, eu te dou entre aspas, uma forma fácil, abstrata, de você descrever a necessidade de que todos os campos aí sejam verdadeiros, tá? Todos os x1, x2, x3 sejam verdadeiros, tá? É isso que a gente está falando, né? Se eu definisse aqui o x3, por exemplo, sei lá, um deles aqui como falso, tá? Qualquer um deles aí que for falso, o resultado vai dar falso. Essa é a ideia desse tipo all,
tá? Em contrapartida, aquele tipo N, se fosse todo mundo, sei lá, vou fazer aqui direto, tá? N falso, N falso, N falso, tá? O que ele fala para mim é o seguinte, olha, se tiver qualquer um desses aí que seja verdadeiro, você encontrou o verdadeiro, tá? Repare que é a operação de ou, né? Mas essa ideia aqui, ó, é de falar o seguinte, tá? Agora a gente está tentando abstrair esse e, esse ou, falando o seguinte, olha, eu uso essa operação, a operação do monoide, tá? Para combinar vários elementos aqui, tá? E chegar numa determinada conclusão. E a estrutura desse monoide aqui me dá alguma coisa já sobre essa... me dá alguma informação sobre o que vai acontecer. Então, no caso aqui do N, olha, qualquer uma... N é qualquer um, né? Qualquer. Qualquer um desses caras for verdadeiro, o resultado dessa coisa é verdadeiro. O all para que seja verdadeiro, essa combinação aqui, ó, esse sumário que você está tentando calcular, todo mundo tem que ser verdadeiro. Tá? São padrões aí. Às vezes, muitas vezes a gente percorre, por exemplo, um array, a gente faz um monte de operações, guarda numa lista ou guarda num array, e aí percorre a coisa olhando e falando. Faz um for lá, é super comum, tá? Vendo se você foi bem sucedido em todas as etapas de alguma coisa. Tá? Aqui a gente descreve assim, N ou all, lista, faz as operações, bota lá na lista, porque a lista não precisa ser entendida como uma estrutura de dados para ficar guardando informações, mas como uma estrutura para sequenciar operações. Tá? Uma estrutura não só de dados, mas de controle de fluxo também. Assim como árvore vai ser uma estrutura de controle de fluxo, todo mundo aqui, várias estruturas funcionam como estrutura de controle de fluxo. Elas determinam fala para a gente, isso aqui tem que acontecer numa determinada ordem. Tá? Então, isso aqui a gente faz de forma mais abstrata. Tá? É para isso que servem esses monoides aqui. Tem dois caras aqui em particular, que são o sum e o product, que são os monoides lá de números, né? Tá? Tipo, no caso aqui, né, de números, tá? Números, float, essa coisa toda. Que são o sum, é o monoide que tem a soma como operação binária, e o product é o monoide que tem o produto como operação binária, a multiplicação. Ok? Mas a mesma lógica aqui, para a gente poder implementar isso. O maybe tem dois caras que são bem interessantes também, tá, Eduardo? Por exemplo, lá no caso de vocês, lá naquele passe que eu vi de vocês lá, talvez seja interessante, tá? Porque o maybe, ele tem os dois monoides dele são first, que faz o seguinte, na hora que você combina vários maybes, tá? Ele vai selecionar para você o resultado, vai ser o primeiro elemento da coisa que não der nothing, por exemplo. Tá? Mas isso é o alternative. Quê? O que você falou não é exatamente o que o alternative faz? O que é o alternative? Não, mas o alternative é lá no aplicativo, ele guarda estado, ele meio que tem uma capacidade de passar um estado de um para o outro. Aqui não tem isso. Mas o retorno que ele dá é o primeiro caso não nothing. Quando você faz alternative de duas ou mais coisas, o resultado que ele te dá disso é o primeiro não nothing, do maybe, por exemplo. Então tem como fazer isso também com o monoide. Melhor, né? Porque o aplicativo... Alternative precisa implementar aplicativo, não sei o que mais. O monoide é mais simples do que esses caras. É bem mais simples. Então, olha só. Tá? O que é o monoide do first que faz, né? Que é o maybe, tá? O first é maybe. Aí vocês têm que lembrar, é maybe que tá ali dentro, tá? Ele vai tentar selecionar o primeiro cara que não for nothing. Então, olha ali na primeira linha eu fiz, juntei, né? Tentei combinar os três caras que são just one, just dois, just três, tá? E o resultado é o primeiro que não é nothing, é o just um. Se eu passar para ele aqui, nothing no lugar, ele vai olhar e falar, beleza, vai procurar, qual que é o primeiro cara dessa como se fosse uma lista, né? Mas aqui não é lista, tá? Quem é o primeiro cara dessa expressão aqui que não é nothing? É isso que a gente está procurando, ok? Repare, porque você pode pensar assim, pode ser uma coisa que você esteja pensando também. Cara, eu podia muito bem ter feito uma lista com os justs, tá? E feito um filter ou alguma coisa assim, certo? Para falar assim, me dá aqui a cabeça filtra todo mundo que é nothing, por exemplo,
tá? Filtra todo mundo que é diferente de nothing, tira todo mundo, e me dá a cabeça da lista. Você podia pensar nisso, certo? Podia. Pois é. Agora, se eu fizer isso com lista, eu me obrigo a ir olhando a lista numa determinada ordem e até encontrar o que eu estou procurando. Eu tenho que percorrer a lista. Aqui, se por algum motivo eu tiver alguma capacidade de processamento paralelo, por exemplo, multiprocessador, alguma coisa do tipo, tá? Aqui eu posso fazer a avaliação dessa expressão e dessa expressão em paralelo. Por exemplo, posso abrir 3 threads aqui. O compilador pode fazer isso para mim, não preciso nem falar para ele. 3 threads em paralelo, resolver as 3, e aí olhando, ó, o resultado dessa daqui é o que eu estou procurando? Não é, e aí eu jogo fora. Ah, o resultado dessa daqui é o que eu estou procurando? Não é, jogo fora. E aí, o resultado dessa aqui é o que eu estou procurando? Por exemplo, é. Mas a avaliação da expressão pode ser feita, por exemplo, em paralelo. Por exemplo aqui, porque aqui eu não tenho uma ordem, não preciso executar isso numa ordem específica. Percebeu? Lembra que esse nothing que eu coloquei aqui pode ser uma expressão complicada que gera um nothing, ou que gera um maybe, né? Pode ser um troço demorado aqui dentro, tá? Para resolver, para chegar num resultado aqui. Da mesma forma aqui, da mesma forma aqui. Ok? O segundo monoide aí com maybes, tá? É o last, o nome é autoexplicativo, né? Ele faz procurar qual é o último elemento da expressão que não é nothing, tá? É isso que ele está tentando fazer. Tem o alternativo aqui, tá, o Eduardo? Que ele, tipo assim, que é o... Repara aqui, ó, que é o aplicativo lá, com essa operação aqui, né? Tipo esse ou aqui dos aplicativos, tá? Esse cara aí também constitui um monoide, tá? Que chama de out. Ok? Ele é um pouquinho mais chatinho, tá? Tem 2 parâmetros, tá um negócio mais chatinho. Mas, querendo ou não, tipo assim, segue a mesma lógica, tá? Segue a mesma lógica. O aplicativo tem um monoide também, tá? O aplicativo tem um monoide também. E esses aqui são os que estão definidos nessa coisa. Tem um que é interessante, eu não vou entrar em detalhe aqui, que é esse endo, tá? Que esse nome vem de endomorfismo, que aí é uma parada, tipo assim, o nome vem lá da pessoa da matemática, tá? Mas que é a ideia de que funções também constituem um monoide, tá? Eu comentei isso aqui um pouco para trás, né? E elas podem ser combinadas com composição de funções, tá? Se eu tiver a função de A... Qual é o mempt disso? O mempt disso é a função id. Ah, saquei. Lembra lá? A gente fez uma discussão quando eu estava começando a falar de mônada. Eu contei uma historinha para vocês que eu poderia definir um conjunto, um tipo das funções com essa cara aí, ó, de Azinho para Azinho, tá? E aí, quando eu combino, repara um negócio aqui. Se eu perguntar o tipo do ponto, né, do operador de composição de funções, tá? Ó, ele pega uma função de B para C, uma função de A para B, e constrói uma função de A para C. Se eu entregar para ele, do lado de cá uma função de Azinho para Azinho e do lado de cá uma função de Azinho para Azinho, totalmente, perfeitamente possível, tá? A função que ele vai produzir é de Azinho para Azinho. Então, eu entrego para ele, ó, 2 elementos do mesmo conjunto, funções de Azinho para Azinho. Ele me produz um outro elemento do mesmo conjunto, funções de Azinho para Azinho. Mas a ordem importa, né? No ponto, a ordem importa, certo? Assim como assim como nas strings, né? Se eu fizer append dessas 2 strings, se eu inverter a ordem, importa, não é? Tipo, o resultado vai mudar. Lembra que a gente não está exigindo comutatividade. Não, calma, sou eu confundindo comutatividade com associatividade. Calma aí. Eu não estou exigindo comutatividade, mas a operação aí de composição de funções, ela é associativa para esse conjunto mais restrito, tá? Ela se eu fizer associativa. Uma função, aí se convence, acho que eu até fiz isso aqui em alguma aula passado. Mas não, mas eu me convenci aqui. Fazer isso é igual a fazer isso, tá? F2.F3, tá? A função de esse ponto aí é associativo. Agora, repare, se eu trocar esses F1, F2, F3 de ordem, eu não tenho comutatividade. Se eu trocar de ordem, é outra coisa. Mas eu também não exigi isso do monoide, certo? Certo.
tá? Esse endo, tá? É o dos endomorfismos, que são essas funções aí, tá? Funções que funcionam, que, tipo assim, cuja operação binária é a composição de funções e o elemento neutro é o ID. Ok. Beleza? É meio óbvio de ver isso, né? Ó, uma função f qualquer, ponto ID, eu vou pegar um dado x. Primeira coisa, eu vou entregar o dado x para a função ID e ela vai produzir um dado x. Aí esse x vai entrar no f. Então isso aqui é a mesma coisa de, tipo, só passar direto o dado pro f. Uhum. Certo? E a recíproca, se eu fizer f, ID depois de f, eu pego um dado x, entrego para f. Aí a f vai produzir um y. Tá? E aí eu pego esse y, o resultado da f, entrego pro ID. O resultado é o próprio y que eu já produzi. Isso aqui é a mesma coisa de só fazer a f. Por isso que o ID é a identidade disso. Tudo bem? Não, agora eu tô entendendo por que essa função existe. Tô entendendo. Tá entendendo? Beleza. O que tem lá no Foldable? Então, melhoramos um pouco, tá? Essa questão do monoide. Lembra disso, tá? Tem alguns monoides já definidos aqui e tal. Principalmente esse endo aqui, ó, que eu não estou entrando em detalhes, mas eu vou abrir o código-fonte ali do Fold, por exemplo, para vocês. Aí vocês vão ver, tipo, uma parada lá, endo. Aí você vai ficar, cara, que diabo de implementação é essa que alguém fez ali? Tudo bem? Mas tipo, é isso que está acontecendo. Eu não vou ficar entrando em detalhes. Quero mostrar que tem uma relação muito forte entre as duas coisas, tá? Beleza, seguindo. O que o Foldable vai fazer, tá? Então, a classe está definida nesse pacote data.foldable. Salvo engano da minha parte, ele é exportado lá no Prelúdio também, então acho que não precisa nem importar nada aqui, tá? Eu vou importar aqui no meu terminal, tá? Para poder ganhar algumas coisas. Mas vamos ver o que tem aqui dentro, tá? Repara um negócio aqui, ó. Essa classe Foldable, deixa eu abrir o... Otto, olha o exemplo ali embaixo. Sim, cara, é árvore, binária, é o que vocês estão fazendo lá no trabalho de vocês. Vamos lá, ó. Olha essa classe Foldable, tá? Pedi a informação dela aqui, aí ela fala o seguinte, olha, essa classe Foldable, T é uma estrutura, qualquer, tá? T é uma estrutura que eu vou chamar de Foldable, pode ser uma lista, pode ser árvore, várias coisas são Foldable, tá? Eu vou pedir que ela defina essas funções aqui, tá? Essas funções aqui. As duas principais, tá? São o fold, e aí repare que é a primeira função que está aqui, tá? Fold é uma função que pega um foldable, um TM, e transforma isso num Mzinho. Eu pego uma estrutura que de alguma forma tem dados do tipo Mzinho lá dentro, e eu vou pegar todos esses Mzinhos aí e transformar num dado só, tá? Que em inglês a gente chama de summary, né? A gente vai sumarizar. Eu vou pegar uma estrutura que tem várias informações lá dentro e vou construir o resumo da estrutura, tá? E aí, olha que coisa curiosa. Esse dado, o tipo de dado que está dentro da estrutura, o Mzinho, tem que ser um monóide para eu conseguir fazer isso. Por quê? Tá? Para poder fazer essa... Querendo ou não, eu estou pegando vários elementos dentro de uma estrutura de dados e juntando eles, tá? Para juntá-los, a gente vai usar essa operação do monóide, tá? Justamente essa operação aí do monóide que vai juntar tudo. Deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo aqui. No terminal. Se eu definir uma lista aqui, tá? De 1 a 5 números, tá? Repare, vamos lá, porque tem coisa que... E é importante saber aqueles wrappers ali, tá? Para definir os monóides. Se eu pegar uma lista de números, por exemplo, uma lista de inteiros, né? Vou até especializar essa coisa aqui, ó. Lista de int, tá? Se eu perguntar o tipo do XS, é lista de int, ok? E a gente viu ali atrás que o int é um monóide com soma e o elemento neutro é o 0, por exemplo. Então, seria razoável supor que se eu fizer fold de XS, ele conseguisse ir lá e juntar esses elementos aí, de 1 a 5, e fazer alguma coisa com eles, ok? Não está no escopo, import data.foldable. Deixa eu limpar aqui meu set prompt. Limpar aqui um pouco meu prompt. Importei e falei, faz o fold aí então para mim. Aí ele falou, cara, não sei fazer o fold porque eu não tenho uma instância
o int não tem uma instância do monoide. E aí começa aquela coisa. Por que não tem uma instância do monoide? Porque tem duas. Então, se tem duas, normalmente nas bibliotecas aqui não é definida. Não tem nada definido lá, tá? Por isso que eu gosto sempre de abrir essa daqui antes de falar do foldable. Por exemplo, para os números inteiros, eu tenho 2 monoides possíveis. Tem esse aqui, o sum, e tem o product. Então, eu preciso dar um jeito de envelopar os meus dados no monoide. Então, vamos fazer isso. Vou redefinir meu XS aqui. Eu vou falar que meu XS é uma lista de 1 a 5, tá? E eu vou pegar, para cada elemento daquele lá, vou mapear essa função sum, tá? Que é o construtor daquele tipo lá, ok? E aí, repare, o que tem dentro da minha lista? Tem o sum 1, sum 2, sum 3, sum 4, sum 5, tá? A única coisa que eu fiz aqui foi envelopar meus números dentro desse construtor sum, tá? E por que a gente faz isso? Porque esse sum tem uma instância do monoide dele definida aqui. Tá? Tem a instância do monoide definida aqui, em algum lugar aí. Em algum lugar isso aí está escrito. Tá? Tem uma instância do monoide para ele. Engraçado, não está aqui, né, nessa lista. Ó. O semigrupo está aqui. Ó. Se o que tiver dentro do sum for um número, vai existir um monoide para esse sum, tá? E quem é a operação desse monoide? É a soma, ok? E aí, Eduardo, olha só, eu posso, a partir de agora, fazer coisas desse tipo, fold XS. E eu não vou nem dizer quem é a operação, quem é o elemento neutro. Ele sabe disso, tá? E ele vai lá e vai somar todos os elementos. Simples assim, tá? Por outro lado, se eu quisesse multiplicar os elementos, em vez de envelopar todo mundo no sum, eu poderia simplesmente envelopar no outro tipo que já diz para mim, não, os elementos aqui dentro, o monoide dele é com multiplicação. Então, multiplicou todos os elementos ali. Tudo bem? Hello? Tudo bem. Beleza. Essa aqui é a primeira função importante aí do foldable. Tá? Eu só entendi. O que é esse getSum aí? Ele é o que exatamente? Porque eu fui confuso. Peraí. Por exemplo, esse getProduct aí. Ele é tipo ele é uma coisa que envolve o negócio, mas o que ele é? Tipo, eu não entendi o que é. Tá bom. Dá uma olhada aqui, ó, no lado direito aqui no browser. Tá bom esse tamanho de coisa aqui no browser? Aqui tá, tranquilo. Tá. Dá uma olhada aqui, ó. Os construtores aqui desse tipo produto, que é o que tá aqui no finalzinho aqui, por exemplo, tá? O construtor dele é um product, beleza? Só tem um construtor, beleza? Então, por exemplo, eu construí um valor desse tipo aí, né? Sei lá, product 10, por exemplo, é um valor desse tipo aí. Desse tipo product, né? E aí, o construtor dele só tem um campo, que é um azinho. Então, é como se fosse alguma coisa assim, ó. Definida, tá? Data product igual a product azinho. Opa. É como se fosse essa definição aqui dele. Beleza? Ah, tá, entendi. Tá vendo? Só que esse campo azinho, a gente às vezes quer dar um nome para esse azinho, tá? E aí o nome que a gente deu foi getProduct, tá vendo? Como é que é a sintaxe para fazer isso, tá? Aqui na definição do tipo, eu faria alguma coisa getProduct do tipo azinho. Beleza? Deu pra entender, legal. Tranquilo? Vocês já fazem, é uma estrutura, o product é uma estrutura. Nesse caso, uma estrutura que só tem um campo, né? Uma estrutura que só tem um campo. E esse campo tem um nome, getProduct, tá? A vantagem de fazer... Você vê que fica meio verboso, tá? Às vezes o negócio aqui, beleza? Mas qual que é a vantagem? É que o nome do campo, quando eu faço isso, ele constrói para mim uma função que extrai o campo lá de dentro da coisa que ele está envelopado, tá vendo? Então, se eu quiser pegar aqui um product e tem um valor 10 lá dentro, por exemplo, ó, fold xs get product, e passar para essa função aí, ele extrai para mim o número lá de dentro. Ele desconstrói o negócio. Ele desconstrói o envelope, o tipo. Lembra bem classe isso aí, né? Você tem um atributo lá, aí você chama get, pronto. Mas não é bem a mesma ideia. Tem uma função, só a sintaxe que te facilita um pouco você aí definir essas funções de forma automática. Entendi. Ok? Você poderia definir essa função na mão, né? Você faria lá get product. Se eu receber um product,
X, eu retorno, o resultado é X. Se eu receber qualquer outra coisa, aí eu retorno, sei lá, E, deixa dar erro. Até porque se eu fizer o get product, a função é parcial, né? Sei lá, der uma coisa para ele que ele não sabe o que é, ele dá um erro. A função aqui é parcial. Tudo bem? Mas pra você não ficar tendo que escrever isso, o compilador infere para você de forma automática. Melhorou aí, Otto? Deu pra entender sim, Juju. Valeu. Beleza. A segunda, o fold faz isso, tá? A segunda função importante aqui do foldable, tá? Por incrível que pareça, que normalmente a gente fica pensando no folder, no foldl, tá? Vocês vão ver que tá tudo aqui. Mas a segunda função importante aqui, tá? Tipo assim, eu acho que eu acabo usando mais do que o foldr, do que esses outros folds aqui, tá? É essa daqui, ó, o fold map, tá? Ela é o fold, repare, ela é o fold, ela precisa de um monoide, ela vai receber aqui uma estrutura e vai gerar para mim um mzinho. Só que antes de fazer o fold, eu faço o map de uma função que pega os dados que estão dentro da estrutura. Repare que a estrutura é T de A, então tem dados do tipo Azinho. Eu entrego para ela uma função que transforma os dados do tipo Azinho para um outro tipo que tenha um monoide, que seja monoide. Tá? E aí eu consigo fazer coisas do tipo... Repare que aqui eu estava fazendo algo assim, né? O XS... Cadê? XS eu estava fazendo do lado de fora o map do product, envelopando todo mundo dentro da lista, por exemplo. Eu não precisaria fazer isso. Poderia fazer alguma coisa assim, ó, product, e entregar a lista de coisas... repare, a lista de azinhos, lista de int, por exemplo, aqui. O int não tem um monoide. Primeiro, o que esse fold map vai fazer? Ele vai, como se fosse fazer o map dessa função que eu estou dando para ele, transformar todo mundo que tem na minha lista em product, que tem um monoide, e aproveitar o monoide para poder fazer a junção, né? Tá? Então, repare que é o exato mesmo resultado, okay? Que eu tinha antes, né? É como se eu pudesse escrever alguma coisa assim, ó, fold map f, seja fosse igual a falar que é fold.fmapf, tá? Pega a estrutura, mapeia uma função na estrutura, depois passa isso para o fold. Desde que, tá? Qual que é o requisito? Esse f, obrigatoriamente, o que ela gerar de dados, o tipo que ela produzir, tem que ter um monoide. É o requisito dessa função f aí que eu estou entregando. Tá? A implementação, eu acho que é até um pouco mais sofisticada do que isso daí, mas a ideia básica é essa. Deixa eu até abrir aqui, ó, o código-fonte desse negócio aqui. Fold map. A implementação, o detalhe da implementação é um pouco diferente. Aqui agora deve estar pequeno, né, Otto? Não estou conseguindo aumentar. Aqui tá... agora tá melhor. Cara, aí agora aumentou. Repare que a implementação mesmo disso aqui é um pouquinho diferente, tá? Ó, em termos do foldar, beleza? Mas você pode pensar que é isso aqui, ó, porque é meio que isso aqui que ela tem que fazer. A especificação dela é essa, tá? O fold, tá? O que o fold faz? Ela faz fold map usando a função ID. A implementação dela, esse aqui é o código-fonte da biblioteca, tá? Deixa eu aumentar mais um pouquinho. Tudo bem? Esse aqui é o código-fonte da biblioteca, tá? E o fold map, esse fold R aqui, ó. Aí é que tá o negócio, que é a curiosidade. A gente viu uma implementação do fold R na mão, tá? Tipo assim, eu fiz algumas vezes aqui com vocês, a gente discutiu, a gente inclusive analisou, provou teorema, fez a coisa toda. Olha só a implementação que está na biblioteca, tá? Foldar tem a ver com aqueles endomorfismos lá, tá? Tem a ver com aquela história de endomorfismos e usa o fold map. Tudo bem? Então a ideia básica é que ou eu defino o folder e aí a função a biblioteca consegue falar, não, então beleza, então o fold map tem que ser assim, ou eu implemento o fold map e aí a biblioteca, a classe que fala, não, beleza, se você me der o fold map eu consigo implementar o folder. Eu já tenho aqui a implementação que é baseada nisso, tá? E a implementação tem muita eficiência isso aqui, tá? Por incrível que pareça, é meio feião. Toda vez que vocês veem um código meio feião aqui é porque está muito otimizado, tá? Isso aqui deve ser cerca de eu vou chutar umas 100 vezes mais rápido do que aqueles folds que eu mostrei para vocês aqui em alguma aula sobre desempenho, tá? Inclusive o fold L aqui é coisa assim de umas 100 a 1000 vezes mais rápido do que o que eu mostrei para vocês, tá? Ó, repare que o fold L aqui é essa coisa complicada, que tem a ver com aqueles endomorfismos, que é um monoide, tá?
é implementado dessa forma aqui, meio complicadona, ok? Por questão de desempenho. Beleza? Eu não vou entrar em detalhe nessa implementação aqui, tá? Mas a ideia, repare que a ideia básica é a implementação mesmo, quando a gente pensa em desempenho, normalmente é um negócio um pouco mais complicado. É difícil entender isso que está aqui. E por que isso que está aqui é rápido, tá? É difícil de entender isso, não é simples não. Mas é uma curiosidade interessante de ver, pelo menos alguma vez na vida. Fold map é isso, fold é isso, fold map é aquilo. Eu posso usar para fazer coisas interessantes do tipo, combinando com os monóides, tá, Eduardo, por exemplo. Posso fazer fold map soma. Mapear o construtor dos monóides e aí já fazer a soma, tá? Ou, da mesma forma aqui, ó, fazer o produto, também funciona. Ou eu posso pegar, e se eu tiver uma lista de booleanos, por exemplo, true, false, true, por exemplo, esse exemplo aqui, tá? Mapeio o construtor do all, na hora que eu fizer o fold, o que essa linha está falando para mim? Vai nessa lista e verifica se todo mundo da lista é verdadeiro. Beleza? Se todo mundo for verdadeiro, você me diz, o resultado é verdadeiro. Se não for, é falso. Se tiver pelo menos um, é falso. Então, é isso aqui que eu estou verificando. É isso que esse fold aí está fazendo. Tá? Poderia ter feito com um N. Verifica se tem pelo menos um verdadeiro aí nessa lista. Tá? Verifica aí o que acontece. Deixa eu ver o que acontece com a lista vazia. Com a lista vazia, isso aqui é o interessante do monoide, tá? Com a lista vazia, o que ele vai acontecer? O resultado vai ser a identidade do seu monoide, tá? Por exemplo, deixa eu pegar aqui o da soma, fica bem claro de ver, tá? Ora, se eu te der uma lista vazia, não tem elementos, qual que vai ser o resultado? Vai ser o elemento identidade do seu monoide, tá? Então, no caso aí do produto, no caso da soma é o 0, no caso do produto é o 1, que é o elemento identidade. Então, repare, essas operações elas ficam muito bem definidas aqui, tá? Mesma coisa para o first, last, mesma coisa para o soma, pro produto, para o all, para o n, isso aí são estruturas bastante úteis, tá? Esses monóides aí, ok? E aí o folder, tá? O folder, a gente viu uma implementação do folder, mas deixa eu acabei de mostrar uma outra implementação para vocês, que é mais complicada, por conta de termos de eficiência. Mas o que a gente precisa lembrar tá, o que a gente viu aqui, independente de qual é a implementação específica que você está usando, como é que o folder funciona. Tá? Eu pego uma função. A minha ideia é receber uma lista. No meu caso, agora, a lista não é mais uma lista. Tá? Essa é a ideia do foldable aqui. É a estrutura foldable. Tá? Uma lista, uma árvore, o que quer que implemente o foldable, tá? Mas eu recebo a estrutura com dados que são azinhos lá dentro. Eu tenho uma função que pega azinhos, combina com bzinhos e produz bzinhos. Eu vou ter um valor, entre aspas, um valor inicial, que é o bzinho, tá? E eu vou combinar todos os azinhos que estão aqui, vou, entre aspas, somar eles, né? Vamos chamar assim, vou combinar eles com a operação do monoide, tá? Vou combinar eles com a operação do monoide, ou, na verdade, com essa operação que está aqui, e em algum momento, tá, vai acabar os meus itens da minha estrutura. Na hora que acabar os itens da estrutura, eu completo com esse Bzinho que eu estou colocando aqui, que normalmente eu chamo de estado inicial, ou acumulador, ou estado inicial de um acumulador, tá? Porque ele serve como estado, como acumulador, como várias coisas que eu posso fazer aqui. E o resultado final é esse Bzinho, tá? Então eu consigo fazer coisas do tipo, né? Folder vezes 5, 1, 3. Por exemplo, o que ele vai fazer então? Ele vai pegar, o resultado aqui é 30, tá? Mas isso aí que ele vai fazer ó, na primeira iteração. Ele vai abrindo essa expressão, né? E vai falar aqui, ó, isso aqui vai ser 1 vezes, que é sempre a operação que eu estou colocando lá. 2 vezes, 3 vezes, aí acabou minha lista. Tá? Eu vou substituir todos os cons da lista, o construtor da lista pela função f lá, a multiplicação nesse caso. Acabou minha lista, quando eu cheguei na lista vazia, eu uso o elemento, o 5 ali, que é o elemento, entre as padrão, tá? Para completar isso. Então é isso aqui que ele vai fazer. Okay? É isso aqui que ele vai calcular, esse folder aí. Tá?
inclusive nesta ordem aí, tá? Ele vai abrindo, ele vai desenrolando a sua estrutura, e aí depois ele vem voltando, fazendo de fato a conta, tá? Consolidando a coisa. Tudo bem? Só que repare um negócio aqui, porque isso aqui, muita gente embanana. Agora eu vou mostrar para vocês. O folder, ele usa o monoide, ele tem a ver, tá? Com o monoide que tá ligado a essa função f que eu colocar aqui, ó. Tá? Então, se eu fizer alguma coisa do tipo soma, sei lá, xs, deixa eu chamar aqui, xs, se eu fizer uma lista, por exemplo, aqui, de 2 até 4, melhor ainda, deixa eu rodar uma outra coisa aqui primeiro. Deixa eu rodar esse folder aqui, ó, esse exemplo vai ficar de referência, folder vezes 3, 2, 4, porque aí a gente usa como baseline, essa conta aqui, dá essa multiplicação que dá 72. Se por outro lado eu fizer isso aqui, ó, a lista que eu vou passar para ele é uma lista lá dos sums, tá? Com os mesmos dados, tá? E aqui eu vier e falar assim, beleza. O que acontece agora se eu fizer a mesma conta? Folder, cadê? Multiplicação, 3, e a minha lista de XS. Repare, tá? O monoide do tipo da minha lista aqui é soma. Tá? Uma operação que eu esperaria ele fazer é a operação de somar. Só que no meu folder eu botei a multiplicação. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai usar a operação de multiplicação e ele vai meio que ignorar essa soma aqui. Mas, e aí vem a coisa surpreendente, isso tudo vai acontecer dentro do tipo da soma. Repare, tá? O resultado aqui foi o mesmo de fazer a multiplicação, 72, tá? Só que continuou tudo encapsulado dentro do sum. Okay? Então o folder, ele serve meio que para isso. O fold, só o fold, ele vai lá e fala assim, ah, beleza, você me deu uma informação aí com o seu tipo de que o monoide é esse, e aí eu vou usar o monoide que você me deu. O folder meio que ignora essa informação. Ele fala, ah, você me deu a informação de um monoide aqui, mas a operação que eu tenho que fazer é esta outra, então eu vou usar esta outra, tá? Mas eu vou manter a sua estrutura, entre aspas, intacta. Perceba que é uma coisa um pouco inesperada desse B aqui, ó. Tá? É uma coisa um pouco inesperada desse B numa primeira olhada, tá? Porque eu não te dei um B, eu te dei um sum B, né? Por que isso aconteceu, tá? Porque o meu T de A aqui não é simplesmente lista de int, é lista de soma de int, lista de sum de int, tá? Olha aqui o negócio. T é, o tipo do XS é lista de soma de Azinho. Quem que é o T nesse caso aqui? É a lista. É o foldable, né? Então, quem que é o Azinho aqui, ó? Aqui, esse Azinho é soma de Azinho. Tá? Soma de Azinho. No meu caso, a função que está sendo feita lá é multiplicação, né? É Azinho para Azinho para Azinho. Tá? E aí ele me retornou a coisa de tal forma que o que entrou aqui foi soma de Azinho e o que saiu do lado de cá, soma de Azinho. Tudo bem, gente? Deu para pegar? Isso aqui normalmente é um pouco surpreendente. Primeira vez que você olha isso aqui, que tipo, cara, a coisa continuou dentro da estrutura que estava no foldable? Sim, porque os seus dados são soma de Azinho, sum Azinho. Ok? Mesma coisa se eu tivesse usado o produto. Tá? Não importa a estrutura que envolve meus dados, o que importa é a estrutura do foldable, aqui, ó, que é, no caso aqui, a soma. Tá? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Tranquilo? Qual que é o lance do foldable? Tá? Tem todos esses folds aqui, que a gente viu várias utilidades para ele, tá? Só que eu tenho várias e várias outras funções que começam do lado de cá. Deixa eu abrir aqui fica um pouco mais visível, provavelmente. Eu tenho várias outras funções que eu meio, entre aspas, eu ganho de graça, tá? Se eu tiver o foldable da estrutura. Tá? Então vamos ver aqui rapidinho elas. O null testa se a minha estrutura é vazia. Tá? Então, por exemplo, aqui, o lista é um foldable. Se eu der uma lista vazia, ele fala que a lista está vazia. Se der uma lista que não está vazia, ele fala que não está vazia. Tá? O maybe, olha só que curioso. O maybe é foldable. Cadê ele aqui?
O maybe é um foldable. Beleza, gente? Ó, maybe é foldable e ele vai funcionar do mesmo jeito aqui. Opa, interessante. Então, o que significa testar se o maybe está vazio? Se eu entregar para ele aqui, ó, um just, qualquer coisa, ele fala, olha, tem alguma coisa aí dentro. Não está vazio o seu maybe. Se eu der para ele um nothing, é porque está vazio. A meu foldable, minha estrutura está vazia. Ok? Olha que interessante esse outro. O either é foldable. Tá? O either é um foldable. O que era o either, né? O either é um cara que pode ser... É tipo uma generalização do maybe, tá? Pode ser left de alguma coisa ou pode ser right de outra coisa. Tá? Repare que ele é um pouquinho mais complicadinho, porque ele tem 2 parâmetros, né? Opa, legal. Vamos ver o que acontece então. Se eu testar por uma coisa vazia. Se eu entregar para ele o right, sei lá, botar um número aqui, ó. Der para ele um tipo, ou um valor com essa cara aí, right, tem alguma coisa lá dentro, ele fala, olha, tua estrutura não está vazia. Tô perguntando se está vazia. Não está vazia. Se eu der para ele, e aí, muita atenção aqui agora, se eu der para ele um left, eu tô perguntando, cara, vai aí dentro do meu foldable e verifica se está vazio ou não. E eu tô entregando um left, ele vai virar para mim e falar que está vazio. Tá? Isso aqui é um pouco surpreendente. Okay? Assim, várias pessoas falam, cara, mas tem um azinho lá dentro, tem um caractere lá dentro. Nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês, tem um caractere lá dentro. Tá? Mas a lógica desse either aqui, é a gente usar esses lefts como se fosse o nothing do maybe. Tá? Só que, em vez de eu colocar lá, esse azinho não é um dado, entre aspas, útil da minha computação. Eu posso até usar ele assim, tá? Mas a ideia dele é que você use ele para propagar mensagem de erro, ou então, cara, tem uma estrutura aqui que representa um erro. Essa é a ideia básica dele, tá? Então, quando eu pergunto se tá vazio e eu dei um left para ele, ele tá me dando true, ele tá falando para mim, basicamente, aconteceu algum erro aí, em algum lugar, tá? E a informação sobre esse erro tá aqui dentro de mim, é esse caractere aqui. Da mesma forma como aconteceu com o nothing, só que é um nothing mais bacaninha, tá? Um pouquinho mais bacaninha, né? Por que acontece isso, tá? Repara aqui um negócio. Na hora que a gente fala, tá? E aí, isso aqui é importante. Isso aconteceu no Functor, isso aconteceu na Monada, isso aconteceu no aplicativo, tá? Na hora que a gente definiu aqui, ó, a classe foldable, eu vou definir um foldable para um tipo T, que nesse caso aqui eu preciso de um tipo, tá? Preciso entregar um tipo no lugar desse Tzinho que tá aqui. O que é que eu faço com esse tipo? Deixa eu botar aqui, lá de cá, que aqui vai ficar mais visível. O que é que eu faço com esse tipo nas minhas funções? É isso que a gente tem que olhar. Opa, em todas elas, se você for olhar aqui, ó, em todas as funções aqui da classe, o que a gente faz é pegar esse tipo que eu estou recebendo aqui dentro e aplicando um outro tipo para ter um tipo final TM. Então, isso quer dizer que esse Tzinho é um tipo que está parametrizado com um parâmetro só. Isso, inclusive, está escrito aqui nessa assinatura de kinds, né? De tipos dos tipos aqui, tá? Mas é isso que eu estou dizendo. Olha, o T, eu sempre combino o T com outro tipo, Mzinho, ou um tipo Azinho. Eu sempre combino o T com outro tipo, para formar o tipo final, que é o que aparece aqui. T de A, TM, essas coisas, tá? Isso quer dizer que, na hora que eu vou lá implementar o foldable, o meu tipo maybe, ele só tem um parâmetro. Ele tá aqui, ó, maybe de Azinho. Então eu implemento direto. Beleza, então o maybe vai entrar no lugar do T. Simples assim. Só que o either, não. O either tem 2 parâmetros. O either, ele carrega uma informação do tipo Azinho e carrega uma informação do tipo Bzinho. Nunca simultaneamente, tá? Porque ou é left de Azinho ou é right de Bzinho e nunca ao mesmo tempo. Mas, quando eu olho a assinatura do either, potencialmente ele carrega 2 informações. Uma informação do tipo Azinho e uma informação do tipo Bzinho. Opa, como é que eu faço, então, para implementar o foldable para um cara que tem 2 argumentos? Aí a ideia é fazer partial application. Né? Entender que esse either é como se fosse uma função que recebe 2 tipos para construir para construir um tipo específico. Eu entrego para ele um dado do tipo Azinho, tá? E é como se eu fosse
fazer isso, né? Ó, either A, como se eu pudesse fazer isso, tá? E aí sobra o Bzinho, que eu não passei para ele. E aí esse Bzinho é um parâmetro. E aí eu consigo definir o foldable com esse um parâmetro, tá? Então lá na instância, tá? Se alguém for olhar a documentação, vai estar alguma coisa assim, ó, foldable either A, onde blá, 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 tá? Isso quer dizer que a estrutura da coisa é o either A. Tá? Esse azinho que está aqui faz parte da estrutura. Eu não posso mexer nela. E se alguém me entregar uma coisa que tem esse azinho aí, que está no left, tá? Que está no left, eu não tenho nada para trabalhar, porque os dados lá do null, ele está testando, procurando onde é que estão os Bzinhos. Se eu entrego para ele uma coisa que não tem Bzinho, não tem nada. Ele tem que dizer que está vazio. É isso que esse resultado aqui está falando para a gente. Ah, eu estou procurando alguma coisa que tem um Bzinho aí dentro. Você não me deu nada que tenha um Bzinho aí dentro. Só me deu uma coisa que tem um Azinho aí dentro. Então, tua estrutura está vazia. Okay? Isso aqui é um pouco... provavelmente é um pouco surpreendente, tá? O maybe é foldable, o either é foldable. Estou mostrando o null, né? Tem uma outra função que chama toList. toList, tá? Que ela faz? Ela pega uma estrutura foldable e transforma numa lista, tá? Então, coisas desse tipo. E aí, vou mostrar aqui algumas outras para vocês um pouco mais interessantes, tá? Deixa eu mostrar essas mais básicas primeiro. Mas, por exemplo, toList, tá? O maybe, a gente acabou de ver que o maybe é foldable. Então, eu posso passar por ele, por exemplo, um just A, e aí ele vai pegar o que tem dentro da minha estrutura, que é o dado 1, e vai botar numa lista. Só tem um dado, ali só tem um elemento. Assim, Eduardo, por exemplo, que a gente transforma o just em lista, por exemplo. Tá? toList, diretão. E se for nothing? Uai, se for nothing, tua estrutura está vazia, eu não tenho um dado para colocar dentro da lista. Te dá uma lista vazia. Tudo bem? Então, já é uma forma de ir pensando em... Cara, e se eu tiver uma lista de maybes? Vou pensar aqui. Se eu tiver uma lista de maybes, sei lá, just uma primeira computação que deu certo, né? Foi bem cedida, uma outra aqui que foi mal cedida, uma outra que foi mal cedida, e sei lá, uma terceira aqui que foi bem sucedida. Uma lista de maybes, tá? Se eu fizer o toList dessa coisa aqui, ele simplesmente vai falar, a lista é um foldable. Pô, se é um foldable, então vou transformar na própria lista que está aqui. Não aconteceu nada. Não é isso que a gente quer fazer, tá? Imagina que eu quero separar naquela lista original só os resultados dos justs. Eu quero jogar fora o nothing, é tipo assim, cara, se deu errado, eu vou jogar fora o resultado disso. É tipo isso, tá? Então, poderia pensar em alguma coisa do tipo, né? Cara, e se eu fizer um map, jogar o toList lá para dentro dessa lista aí? Ele vai em cada elemento e mapear o toList. Então, beleza. O just1, primeiro elemento, ele vai botar dentro de uma lista, que tem um elemento 1. O just2 vai botar na lista. O nothing vai produzir uma lista vazia. E por aí vai. Repare que eu vou terminar com lista de lista. Eu joguei fora os maybe lá, ó, consumi os maybe. Mas eu tenho lista de lista, tá? Ora, seria bem interessante, muitas vezes você não quer lista de lista. Você quer juntar tudo numa lista só com os resultados, tá? Você poderia fazer alguma coisa do tipo concat. Opa. Tem um conflito de nome aí. Ô, cara. Só pra você escrever o concat. Óbvio. Tá? Posso, por exemplo, pegar a lista, reduzir tudo e jogar fora as listinhas vazias. Ok? Por exemplo, uma possibilidade de facilitar essa coisa de, ora, starta aí um monte de computações, o resultado delas podem falhar aí no meio do caminho, eu vou coletando os resultados bem-sucedidos, vou coletando as falhas. Eu quero jogar fora as falhas. Por exemplo, eu posso fazer isso, faz um toList aqui para tipo, descascar os just e faz o concat para poder concatenar a coisa e ter uma lista só com os resultados que bem-sucedidos, por exemplo. Tá? Por exemplo. Seguindo. Então, mesma coisa para o left, tá? Se eu fizer um toList, passar para ele o left no either, né?
passar para ele um right, tá? Funciona igual o just. Se eu passar para ele um left, o left é estrutura vazia, ok? A lista volta vazia, tá? Se eu quiser separar esse dado aí eu preciso de alguma outra coisa especializada, tá? Mas, em princípio, esse aqui é o comportamento padrão. Tuplas são foldable, tá? Ó, tuplas são foldable. Repara aqui, ó, o que está escrito aqui, ó, instance foldable de tuplas, cujo primeiro elemento da esquerda seja do tipo Azinho. Ela tem o mesmo, entre aspas, problema, a mesma característica do IDER, que eu acabei de mostrar para vocês. Tem 2 parâmetros, tá? Para produzir... Deixa eu ver se isso aqui funciona. Para produzir uma tupla, eu preciso de uma coisa Azinho e eu preciso de uma coisa Bzinho. Tá? Eu preciso de um Azinho e de um Bzinho. Beleza? Então, tupla também é a mesma coisa. Ó. ToList, por exemplo. Opa. ToList, tupla, que tem 1 e 2 aí dentro. Tá? Repare, o que vai ser o elemento que vai para dentro da lista? Porque muita gente olha isso daqui e fala assim, vai ter uma lista que tem 1 e 2. Tá? Mas essa informação aqui, ó, o que está escrito aqui está dizendo para mim que o que está no lado esquerdo da tupla, que é o primeiro argumento que eu passei para a tupla na hora de fazer o tipo, é parte da estrutura. E estrutura não é dado aqui no que a gente está fazendo. Estrutura não é dado. O único dado é o que está do lado direito. Tá? Então vai produzir uma lista que só tem o dado, que é o que está do lado direito. Ok? Muita atenção, porque a tupla com 3 posições, né? Não tem um foldable para ela, né? Tá? Não tem um foldable. A lista de três posições, tá? Ó, tem o aplicativo, tem igualdade, tem o functor, tem mônada, tem monoide, tem ord, tem semigrupo, tem show, tem read, tem bounded, mas não tem foldable. Ok? Só tem o foldable definido para a tupla de 2. Mas nada te impede de ir lá e definir qual que é um foldable bacana para esse cara aqui, tá? Para tupla de 3, tupla de 4 elementos. Seguindo aquela mesma lógica, né? O elemento mais à direita vai ser onde o dado vai ficar e as outras posições vão ser parte da estrutura. Tá? Próxima função, que é lá do foldable ainda. Opa! Próxima função que é interessante do foldable, a função length, que a gente está usando já há muito tempo, tá? Para calcular o comprimento, para calcular o número de elementos que tem numa determinada estrutura, tá? A estrutura, desde que a estrutura seja foldable, né? Funciona muito parecido aqui, tá? Ó, maybe é foldable, se for, então, vamos lá, por completude dos exemplos. Se eu der para ele lá um just, só tem um elemento aí dentro, tá? Então, o comprimento dessa coisa é 1. Se eu dar um nothing para ele, não tem elemento nenhum. Se eu passar aí um right, só tem um elemento lá dentro. Se eu passar para ele um left, o left, esse 1 agora que eu estou passando para ele é parte da estrutura, tá? Então não tem nenhum dado aí dentro. Ele vai falar para mim, o comprimento desse negócio é 0. Tudo bem? Muita atenção, porque às vezes as pessoas confundem. Tem uma coisa que eu pelo menos confundia muito no início, eu demorei até internalizar um pouco melhor isso aqui, tá? É quando a gente combina estruturas e essas coisas todas têm os seus foldables. Por exemplo, tá? Se eu fizer um just de listas, fizer esse elemento aqui e perguntar para ele o comprimento disso, várias vezes na minha cabeça eu ficava, cara, o comprimento disso é 3, porque tem uma lista de 3 elementos, tá? Mas não é isso. Ele vai olhar só a capinha mais externa. A capinha mais externa é o just. E tem um elemento lá dentro do just, que é essa lista, que calhou de ter 3 coisas, mas ele não vê lá dentro da lista, ok? Então, tem um cara só. Se eu quiser ir dentro do just e ver quantos elementos tem nessa lista, tem que fazer o mapping, né? Tem que ir lá dentro do just e ver o que está acontecendo lá dentro do just, ok? Fazer o fmap, né? Tudo bem? Então, muita atenção para isso. Quando a gente começa a combinar coisas que tenham essas mesmas propriedades aí, às vezes você olha e fala, cara, onde é que eu estou mirando, né? Onde é que eu estou focalizando as minhas funções, tá? E aí o functor serve para a gente ir podendo focalizar cada vez mais internamente dentro das estruturas, tá? Outra função,
tem uma função que chama elen, que é do foldable, tá? Inicialmente, todas essas funções aqui eram de listas, depois foram definidas em termos do foldable, serve para um monte de coisa. Vou mostrar já aqui para vocês outras estruturas mais interessantes. Elen, o que ele faz, tá? Ele pega um elemento, pega um foldable, pega uma estrutura e descobre se esse elemento está dentro da estrutura, tá? Então, por exemplo, se eu perguntar para ele, elemento, sei lá, 1 está na lista 0 até 5, tá? Tá lá dentro da lista. O valor 6 está dentro dessa estrutura? Não está, ok? Serve para todos aqueles casos que a gente estava vendo aí, sei lá, tem um elemento 1 dentro do just 0? Não tem, por óbvio. Tem o elemento 1 dentro do just 1? Tem, por óbvio. Tem o elemento 1 dentro do left 1? Tá? Essa pergunta normalmente confunde. Left 1, o 1 é parte da estrutura, então não tem dado nenhum lá dentro. Tá? Então não tem o elemento 1 dentro do left 1, desse valor aí. Tá? Muita atenção aí, principalmente o IDER gera dessas coisas aí. Tá? O tupla, por exemplo, aqui, ó, tem o elemento 1 dentro da tupla 1, 2? Okay? Aí tem que atentar para essa pergunta aqui. O que esse elen está calculando? Tá? Ele não vai lá na tupla e olha assim, tem o valor 1 em qualquer posição? Não é isso que ele está perguntando. Ele está perguntando, na tupla, na posição de dados, que é a segunda posição, tem o elemento 1? Não tem. É isso que ele está procurando, esse elen aí. Tá? Então, muita atenção para isso. Algumas funções têm um comportamento chamar assim, contraintuitivo, tá? No primeiro momento você olha e fala, cara, por que é assim, tá? Porque é definido em termos do foldable é a estrutura, tá? Que pode ter um monte de posições de dados, de coisas, informações lá, mas só tem uma delas que é uma posição de dados, que interessa que as funções vão operar em cima, tá? Seguindo, tem outras duas funções, que é o mínimo e o máximo. Tem outras duas funções aqui, ó, que é o mínimo e o máximo, que, por óbvio, o que elas pegam, tá? Vão lá na estrutura e ver qual é o maior elemento e ver qual é o menor elemento da estrutura. Tá? Para isso, depende de qual é o dado que está lá dentro, ele tem que conseguir ordenar os dados que estão lá dentro. E tem essas outras duas funções, soma e produto, que funcionam para quando os dados que estão dentro da estrutura são numéricos, e ele vai lá, esse aqui soma todos os elementos, e esse aqui faz o produto de todos os elementos, ok? Essa aqui é um resumo do foldable, tá? Alguma dúvida até aí, gente? Que eu quero mostrar uma outra biblioteca para vocês. A outra reunião que eu estava demorou, estou um pouco atrasado já pelo avançado da hora, mas é porque essa biblioteca aqui é interessante, esses exemplos são interessantes e úteis, tá? Seguindo, tem uma biblioteca, todo mundo usa essa biblioteca, tá? Inclusive ela é usada também para programar o compilador lá, o GHC, tá? Uma das bibliotecas que eles carregam lá. Então, se vocês forem, inclusive, olhar aqui, quem é o mantenedor disso é a própria fundação Haskell, tá? Que cuida do GHC. Então, isso aqui, vantagem disso. Normalmente tem atualização de segurança quando alguém encontra um problema disso aqui. Normalmente, as versões aqui, elas normalmente funcionam. À medida que você vai atualizando seu compilador, eles se encarregam de que essa coisa funcione. E terceiro, como isso aqui é utilizado para construir o compilador, normalmente essas estruturas de dados são muito rápidas. São muito otimizadas. Tá? Eu quero falar de 3 delas aqui, que as 3 são interessantes. As 3 são interessantes. A primeira delas é o map. Tá aqui, ó, data.map. Tá? Data.map. Ele, inclusive, muita atenção, tá? Ele tem 2 versões. Tem uma versão estrita e tem uma versão lazy. Elas são muito parecidas em termos de interface. Eu vou mostrar para vocês essa estrita, essa versão que é estrita. A gente discutiu o que é estrito e o que é o lazy em alguma aula passada aqui. Mas, enfim, normalmente a primeira opção é usar essa estrita, tá? Por questões de desempenho. E depois, se tiver alguma questão particular que você se beneficia do laziness dessa estrutura, e tem a versão lazy dela. Mas vamos lá. O que é o map? Tá? O que é essa estrutura map? Tá? Em outras linguagens, isso aqui vai ser chamado de dicionário ou mapa finito, tá? Inclusive escrito aqui, ó, dicionário ou mapa finito ou hash map. Que não é exatamente um hash map, tá?
Mas tem essa pegada também do HashMap, tá? Eu gosto de pensar nessa estrutura como uma tabela, que tem 2 colunas, tá? Uma tabela com 2 colunas e várias linhas. A primeira coluna é um endereço, então, sei lá, tem o endereço 0, tem o endereço 1, tem o endereço 2, ou tem uma entrada que é o Edil, a segunda linha, o endereço dela é Johan, o endereço da terceira linha é Ivan, sei lá, tá? Tipo uma tabela que tem na primeira coluna os índices de alguma coisa, tá? De alguma informação, e na segunda coluna os dados relacionados àquele índice. Ok? Então é isso, é uma tabela, tá? E quando a gente vai olhar aqui, sim. Tem alguma limitação nesse map aí? Como assim? Por exemplo, nos dicionários do Python, você não pode fazer chave sendo uma lista. Aí você pode? Não pode o quê? Desculpa. Você não pode no Python fazer um dicionário em que a chave seja uma lista. Uma boa pergunta. Por quê? Uma boa pergunta. Vamos testar aqui, eu não sei, tá? Mas o interesse, por que eu tô mostrando isso para vocês? Porque ela é foldable. Então, tudo aquilo que eu mostrei ali, ó, null, elen, máximo, mínimo, soma, tudo isso aí tá definido já, folder e tal, beleza? Para esse map, né? Deixa eu dar um exemplo que é o exemplo simples e a gente testa esse seu caso que é mais chato. Assim, eu não sei dizer, tá? A gente abre aqui agora e vê. Vamos definir um cara desse aqui, tá? Para construir, tem várias formas de construir. Aí vocês leiam aqui a documentação, tá? Eu vou construir usando essa função fromList. Então, o que eu tenho que entregar para ele, tá? Eu tenho que entregar uma lista de pares. E o que tem nesses pares? Na primeira posição tem a chave, tem o índice, e na segunda posição tem os dados. Então, por exemplo, vou fazer isso aqui, ó, fromList. Aí eu preciso de uma lista. Sei lá, o índice 0 vai ter a palavra oi, a string oi. Na posição 1, melhor, vou botar fora de ordem aqui. Na posição 5 vai ter a string edil. Na posição 2 vai ter a string tchau. Beleza? Aí o que ele faz? Import data. Como é que era o nome? Map.strict. Tem que importar o negócio. Deixa eu melhorar. Vamos lá. Importei isso aqui. Vai começar a contaminar meus nomes, tá? Quem que é o tipo do X? Map, K, lista de char, tá? O que é esse K? Repara que eu usei números, ele olhou e falou, qualquer tipo numérico. Beleza? Qualquer tipo numérico. Então, eu tenho aqui coisas do tipo, né? Todas aquelas funções lá. Isso aí, esse mapa aí é vazio? Não é. Data.map. Deixa eu melhorar isso aqui, gente. Peraí. Acabei de fazer uma besteira. Import data.foldable. Import find data.map.strict mzão. Deixa eu limpar esse prompt aqui. Pronto. Aí, cadê aquele meu X lá? Meu X, agora é m.fromList, tá? O tipo do X é o meu map, okay? E aí, a partir desse momento, eu consigo fazer coisas do tipo assim, null de X. Repare que esse null tá vindo lá do foldable, tá? De antes. Não tem nada de especial aqui da biblioteca, dessa função aí, desse módulo em particular dos maps, que tá me dando essa função null, tá? Ou então, elen. Eu quero procurar se alguma coisa é um elemento desse tipo, ok? Sei lá, lá dentro é uma string oi, né? Oi, tá dentro desse map? Tá aí dentro. A gente sabe que tá aí dentro, tá? Essa outra string, sei lá, string vazia tá aí dentro? Não tá aí dentro. Por exemplo, tá? Manda uma chave aí. Quê? Manda uma chave aí, manda 0. Pergunta Uma se existe chave? pergunta se existe um elemento em que a Vamos lá, ó o que você tá me falando. Você tá querendo saber, existe algum elemento cuja chave é o 0, não é isso? é o que é.
Vamos ver se ele vai ser inteligente pra saber isso aí. Não, eu já vou te dizer por que que isso aqui ele não vai encontrar. Porque olha só, olha a assinatura do tipo. É map, casinho, tem dois argumentos. Então ele vai olhar só aqui, ó, só Ele vai nessa fazer posição de aplicação dados, lembra? parcial, Aham. Tá? A posição da direita aqui que é a posição onde estão os dados. O K é parte da estrutura. Então, se eu Triste, perguntar cara. isso pra ele, ele vai falar, não tem isso aí. Inclusive, ele até reclamou aqui. Não Triste, isso é está muito ó, útil. ele tá falando, tá? Não tem uma instância, número para lista. Então, ele tá entendendo que esse zero é uma lista, porque ele tá procurando um elemento desse tipo aqui, ó. Esperando aqui nessa posição. Tá vendo? Tudo bem? Tudo bem. Sacou? Obviamente. Cara, mas eu quero acessar a tabela. Como é que eu faço para ir lá, dar para ele um índice e ele me dá o valor, né? Que tá lá. Fazer a consulta, tá? Isso não depende do foldable. Perceba, isso depende da sua estrutura em Ah, particular. tem uma função pra isso, pô. Sim, É então. member. Que? Não, isso aí que eu acabei de perguntar, se element0x, isso aí funciona, só que ao invés de element é member. Mas repare, vamos lá. É m.member. Isso, mas o member é uma função que o módulo da estrutura tá te dando. Não veio do foldable, tá? É Sim, alguma sim. coisa especializada para essa estrutura de dado aí. Ah, tá, ok. Tá? A mesma coisa é esse lookup, né? Que é para ir lá e olhar o valor. Opa, não é lookup? Não, mas você não tinha que passar o x ali, não? Não, eu devia passar o K. Ah, óbvio, né? Tipo assim, procura para mim o zero do Ether, né? Tá? Quem que é o elemento tá na posição 0 da tabela? Quem que é o elemento tá na posição 3 da tabela? A posição 3 da tabela não tem ninguém, né? A gente definiu, ó, na posição 0, 5 e na posição 2, tá? Na posição 0 não tem ninguém. Beleza? Quem que tá na posição 5? Beleza? Tudo bem? Outra coisa que eu preciso fazer, to list, né? Para transformar isso numa lista. Que vem lá do foldable, tá? Olha lá os elementos. Tudo bem? Não sei dizer se a ordem aí tem a ver com a ordem que eu defini. Nesse caso aqui, veio na ordem que eu estava esperando, né? Ó, o meu X é 0, na posição 0 tem oi, depois é o tchau, depois é o edil. Tá? Veio, entre aspas, ordenado. Mas eu acho que não tem nenhuma garantia nessa estrutura aqui. Tudo bem? Coisas do tipo, repara aqui um negócio, Eduardo. O que acontece se eu fizer fold nessa parada? Simplesmente chamar aqui fold. Calma aí que eu tô pensando. O que o fold fazia? Pegava todos os elementos que tem na estrutura e combinava com o mapend, certo? Com o monoide. Sim, só que qual é o monoide desse treco aí? Depende O disso aí. monoide é o monoide da string, né? Ó, o dado é string, lembra? Ah, aplicação parcial. Então ele vai fazer com cat? O oi, tchau, Edil, junto. Vai fazer append, né? Olha lá. Com cat das strings. Beleza? Faz sentido, certo? Uhum. Esse bem? negócio de ter aplicação parcial, tem que lembrar disso aí, cara. Senão você vai ficar... No nível do tipo, claro, por isso que eu tô falando aqui pra você. Porque isso aí é um negócio que eu demorei bastante tempo para internalizar aqui. Hoje para mim é muito natural. Mas eu entendo que é assim, meio que antinatural em várias... Pelo que a gente está acostumado de outras coisas. Beleza? Aqui nessa biblioteca, nessa estrutura em particular, te permite várias outras operações, são específicas para essa estrutura, para esse tipo de map. Tá? From set, sim, então, from list, aí, tipo, tem algumas coisas. Só que repare, e é isso aqui que é o importante. Quando eu venho aqui e falo, beleza, vou usar a estrutura map, é um dicionário. Ela implementa essas instâncias aqui. Aí é interessante, tá? Não olhar só o que ela está me dando explicitamente, mas o que ela está me trazendo, como se ela estivesse herdando vários métodos, tá? O que diabos é bifoldable? Bifoldable é o... Não faz... Cara, boa pergunta. Vamos aqui, olha, né? Ah, ele junta dois maps?
Nossa, isso é muito útil. Aquela pela assinatura, eu acho que ele junta os maps, velho. By fold map. Ah lá, Isso, ó. eu passo para ele duas funções, ele mapeia de um lado ou do outro. Interessante. Vamos lá, ó. Ó, por exemplo, vamos testar aqui. Como é que é o nome lá? By fold. Opa, não tá aqui. Import. E você vai By precisar de outro map também. foldable. Acho que é isso, né? Você escreveu o import errado. É, tá em prot. Cara, tô com dislexia hoje. Agora veio. Caraca, Se eu fizer. byfunctor.clown, cara. Cara, os nomes. Tem uns... Olha o Joker ali, ó. Clown, meu Deus. Olha o Joker ali, cara. Tá por fora. O que eu ia fazer? Ó, Você ia fazer 2 maps e tentar usar byfold pra ver se ele junta os maps. Isso. Não, isso aqui é bem interessante, ó. Byfold map, tá? Muita atenção, porque o que ele vai fazer aqui, byfold map é fazer duas funções. ele vai pegar, sim, ele vai pegar duas funções, fazer o fold disso e alterar as estruturas, e aí depois vai fazer o fold. Por que você não pode mandar byfold direto? Será que ele não sabe fazer não, sozinho? Isso aí eu não faço ideia do que ele vai fazer. Byfold. Rising. No instance. Ah, não, você tem que mandar m.byfold, né não? Não. Não. Aqui, ó. Volta aqui um pouquinho. Tá. Cadê ele aqui? Cadê a definição dele? Uai, não tá andando. Olha aqui, é o byfoldable map. Então ele vai vir lá do byfold. Byfold. Eu passo para ele um map MM e ele me dá um M. Ah, é porque alguém aí não tem monoide. Aquele zero não tem monoide, né? Esses números não tem monoide. Bota maybe, então. Quê? Faz um map de maybes aí. Não, pera. Por parte, filho. Aqui tem que trocar, né? É. Vou fazer soma, pode ser? Pode ser. Então, cara, é tem muito soma... da hora esse negócio de você ganhar função quando você faz contratos. Sim, cara, isso aqui é muito poderoso. Ué, por que não tá indo? Calma aí. Ó, ele tá falando que data constructor not in scope. Porque não tem ele não sabe o que tô fazendo. Lógico que não sabe. Beleza? Fiz aí. Beleza. Byfold X, né? Ok, o que deu agora? Não consigo match na string com o soma de A. Nossa! Tem que... Cara, ele vai combinar tudo com tudo, né? Caraca! Esse aqui é bacana, hein? Tem que parar e ver como é que é. Esse aqui é bem bacana. Não, faz o seguinte, ao invés de você fazer um map de número para string, faz um map de número para número aí. Vou fazer assim, ó, byfold map. Vou passar para ele a função id no lado esquerdo. Vou passar para ele a função length do lado direito. Pode ser? Melhor ainda, né? Soma.length, né? Soma.length. Vou calcular o tamanho da string que está guardada no dicionário e vou encapsular dentro do soma. Porque o sum é que tem um monoide, só o número não tem. E a chave você vai fazer nada, né? Você vai fazer ID. A chave já tá sum, né? Sim, mas eu tô só falando o que vai acontecer com o ID ele fazer. Beleza, o que deu agora? Byfold map. No instance. No instance do quê? No instance é estranho. Pois é, aí tá estranho, porque ele tá falando que tem instância aqui dentro. Faz aí um 2.z aí, byfold map. Ué, ali ó, byfold map ali ó. Tá na lista. E apareceu aí, né? Sim, não, tá aqui, ó, tá aqui atrás, ó. Data map implementa essa instância. Mas enfim, tem que ver, eu nunca usei esse byfoldable para nada, mas me parece bastante útil, tá? Mas a grande questão é olhar, cara, essas instâncias aqui, ó, porque é o que você falou agora, tá? As classes, elas são uma espécie de contratos, tá? E na hora que uma estrutura, um tipo de dado específico, fala para mim, eu tô implementando tais contratos. Ele tá falando para mim que tá me disponibilizando várias funções. Então, no meu caso aqui, o foldable, ele tá me dando todas essas funções aqui, ó.
entre aspas, de graça. Certo? Ele tá me dando o Functor, ó. Ele tá me dando Ord, eu consigo ordenar esses caras. Ele tá me dando EQ2 aqui, que é tipo para comparar índice com duas coisas, né? Duas coisas em duas posições, né? Sacou? Esse bifoldable aqui parece bem interessante, mas tem que ver aqui. Realmente não sei porque que aqui agora não tá. Isso aqui tá um pouco impressionante para mim. Isso aqui devia funcionar. O que tá me inculcando é o lance do no instance for, cara. O que tá me inculcando é esse no instance for, esse erro aí que deu em cima. No instance? Como assim? Ah, os erros às vezes são difíceis, cara. Ó. Instance, EQ. Temonode. Engraçado que não parece que não tá a mesma versão. Ah, acho que eu não tô usando a mesma versão, né? Olha aqui, ó. Sync 0631. É, por isso que eu não uso. Toda vez que eu leio no hacker de um negócio, eu já duvido e faço no terminal mesmo, porque se tiver conversão diferente, eu já vou descobrir rápido. E sabe por que não tem? Porque o projeto padrão aqui, onde é que ficava mesmo? Global, ele tá numa versão um pouco mais antiga. E aí ele tá pegando a Bíblia, olha lá, o 17.6. Ah, pronto, matou a charada aqui, ó. E essa daí é qual? Essa daí é qual? Essa do Ó, vamos lá. map. Não sei, vamos lá. 17.6. Caraca, 3 days ago, mano. Sim, isso aqui atualiza com bastante frequência. Cara, onde é que eu via mesmo as versões? LTS Releases. 17.10. Como é que eu mudo isso aqui mesmo, gente? Como é que eu peço para ele ver uma versão específica? Snapshots. Caraca, eles atualizam mesmo com frequência. Olha esse treco, cara. Sim, é bastante frequência. Aqui, ó, 17.6, né? A biblioteca ali, como é que chama? Containers. É esse aqui? Package Containers? É esse aqui. A versão que tem lá ó, é 0621, a versão que eu estou usando. E aqui tem o Befoldable, é o 0631. Por isso que não tá rolando. Mas eu tem quebro bifold, muita cara você com percebeu? isso, tá? Tem bifold, não tem um bifold map, mas tem bifold. Mas não tem a instância do bifoldable para essa estrutura de dado na versão que está aqui, que estou carregado agora. Mas você não tinha executado o bifold aí? Você não conseguiu executar o bifold map. Calma, você não está entendendo o negócio. O bifoldable está definido no base aqui, tá vendo? Na biblioteca básica. Desde a versão 4.10 era bem para trás aí, tá? Então ele está disponível para mim. Na hora que eu abro aqui, está disponível bem para trás. Ah, tá, saquei. Só que A instância específica do bifoldable para essa estrutura só está disponível a partir da versão 0631 desta biblioteca. Ah, tá. E eu não tô com ela aqui agora. Eu tô com a versão 0621. Entendeu? Saquei. Então, se eu olhar aqui, ó, na documentação dele aqui, ó, data.map.street, tá? Na versão da parada, agora tá aberta aqui a versão que eu tô usando, né? Aham. Cadê? Aí não vai estar lá. Não tá aqui, tá vendo? Ah, saquei. Muita atenção para isso aqui, porque eu me quebro às vezes, já falei isso antes, né? Às vezes eu me quebro porque eu falo, cara, eu quero usar uma função que tá na versão super nova, mas eu não posso porque por algum motivo eu tô tendo que usar uma versão um pouquinho mais antiga do compilador, de alguma biblioteca, porque eu sei que ela funciona porque eu quero. Já foi testado ou de alguma coisa, entendeu? Ou eu sei que se eu mudar a versão vai quebrar alguma outra parte do meu programa. Isso aqui é uma coisa meio chata mesmo. As APIs, elas não são muito estáveis ainda, né? Das mesmo bibliotecas importantes aqui. Tem um certo esforço de não tirar mais coisas das APIs, porque aí quebra tudo, né? Mas só ir colocando, elas só crescerem. Nossa, deve ser muito triste, cara. Imagina, se atualiza, tiraram o negócio. Nossa, já aconteceu. Quando eu tava na Suécia, acontecia isso direto. Direto é um exagero, mas aconteceu isso numa biblioteca que a gente usava lá, a gente ficou louco. Um tempão até a gente descobrir que era isso que tinha acontecido.
porque um dos rapazes tinha acabado de chegar no grupo, veio lá foi assim, na super inocência, ele olhou e falou, pô, por que tá todo mundo usando a versão antiga do compilador, na época lá, né? Aí ele veio aqui, mudou aqui, botou o Nightly qualquer coisa, sacou? Pra pegar a última versão de todas, né? Aí quebrou o projeto, cara, e ele subiu isso no GitHub e a gente ficou um tempão até encontrar. Óbvio, a gente reverteu a coisa, né? Falou, cara, sabia que até essa versão tava funcionando, até esse commit que tava funcionando, reverteu. Aí a gente foi procurar, cara, mas por que quebrou, né? E aí a gente ficou um tempão até sacar que foi uma biblioteca lá no meio que tava usando, que tirou alguém tava usando a função que tava depreciada, né? Deprecated. Uhum. E aí, na versão que mudou, quando atualizou a parada, ela saiu da API. Triste, cara. Triste, cara. Mas acontece, né? Beleza? Vamos parar por aqui hoje. E na segunda-feira eu mostro para vocês o data.tree, que está aí numa estrutura de árvore, né? Que está nesse container aí, tá? E o data.sequence, que é uma estrutura que é para, entre aspas, substituir listas. São como se fossem listas mais rápidas, tá? Mostrar para vocês que ela é bem mais eficiente. E aí, Eduardo, eu até separei um outro. Você estava falando de memorização na última aula. Eu separei um exemplo lá da sequência de Fibonacci, calcular a sequência de Fibonacci, tal, que a gente fez na aula passada, com memorização de um jeito super, super simples. Você vai olhar e falar, tá roubando, tá? Mas mostro para você também na aula que vem, mostro para vocês. Não, mas tem que comparar com um código em C também usando memorização. Aí sim. Aí você faz o seu C aí, cara. Mas meu negócio aqui é Haskell, eu não tenho nada a ver com C. Claro que tem, ué. Nas aulas passadas você compilou, GCC, não sei o que mais. Mas eu até te dava pouco código, só que eu perdi os códigos de programação competitiva, tudo. Aí eu não tenho mais. Mas se eu tivesse, eu daria pra você na cara dura. Falar que tá aqui, ó. Memorização. Provavelmente você vai ser mais rápido. Se tiver bem feito, vai ser mais rápido, tá? Sem não tem dúvida. Agora, para um exemplo simples, pegar um bichão complexo, aí dá para começar até a competir. Por quê? Não é porque Haskell é foda e tal, você vai fazer um puta código. É porque fica difícil de você, em C, fazer alguma otimização que presta, né? Fica difícil. Assim, e às vezes seu compilador não te ajuda muito. Se você estiver usando estrutura de dados ruim, ou um algoritmo ruim, não tem milagre. Tá? E aí essas linguagens mais baixas, né, que tem que fazer gerenciamento de memória, às vezes a gente faz besteiras assim com muita facilidade.